Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa nesta noite de sexta-feira. Véspera do jogo do Internacional contra o Guarani, antivéspera do jogo do Grêmio contra o Atlético Mineiro. O Inter, pelo que disse o técnico Guto Ferreira na entrevista coletiva, vai mesmo com Camilo jogando na função do Sacha, não mudando, portanto, o esquema de jogo. O Sacha está perdendo lugar no time porque alternou bons e maus momentos. O Camilo recém está chegando, fez uma estreia bem boa contra o Goiás, por isso é mantido na equipe. E o Internacional vai no 4-1-4-1, segundo o que disse o Guto. Se o Camilo ficar próximo do D'Alessandro e não fizer a beirada do campo, como se diz, e a tal da recomposição, o Internacional teria um esquema diferente. Seria o 4-2-2-2, né? Porque tem Dourado e Edenilson na marcação, porque tem D'Alessandro e Camilo na articulação e tem na frente Potker e Damião. Se for o esquema 4-1-4-1, é o Dourado à frente da zaga, Potker e Camilo pelos lados, Edenilson e D'Alessandro centralizados, com o Edenilson voltando mais para marcar por óbvio, o que vai acontecer também com os dois das beiradas, o Potker e o Camilo, com o Damião na frente. Então o Internacional está se armando, o Internacional está bem armado para a Série B, agora só tem que ter desempenho dentro de campo para que o Guto viva em paz, pelo menos até dezembro, quando ele tem o contrato findado com o Internacional com opção de renovação, né? Então, ele tem a prioridade, dá prioridade ao Internacional para renovar. Vai depender, obviamente, do desempenho e de ter cara de time o Internacional, porque o ano que vem é a Série A. Por falar em Série A, hoje nós recebemos o filho do presidente Romildo Bolzan, o Romildo Bolzan Neto, porque o pai do presidente Romildo Bolzan também tinha o mesmo nome. Então, o Romildo Bolzan Neto deu a entender aqui que o Grêmio possa até jogar com um time quase titular, que não era a especulação que se tinha até então, que o Grêmio vai continuar querendo fazer poupança. Convenhamos, foi uma informação importante e diferente do que a reportagem está especulando, nós com essa mania de antecipar e contrariar todo mundo, né? No nosso preliminar, a imagem do futebol, que teve essa semana uma semana cheia, né? Com Zimmermann, com Paulo Pelaipe, com João Patrício Hermann, com o Romildo, enfim, com pessoas de destaque e que são homens ligados diretamente ao mundo máximo do futebol do Rio Grande do Sul. Mas eu estava falando do Grêmio contra o Atlético Mineiro. Um que o outro o Grêmio poderá até poupar. Por exemplo, o Luan tem 3 microlesões. Então aí depende, né, da conversa do médico com a comissão técnica. Agora, por filosofia, por ideia, por ideal, o Renato, pelo jeito, está propenso a escalar o maior número possível de titulares. O Corinthians joga em casa nesse final de semana contra o Sport, no sábado. Vale a secada. Vale a secada, porque o Grêmio joga no domingo. Se o Corinthians escorregar e o Sport tem técnico cascudo, tem jogadores cascudos, né? E tem Richelli, tem o Richelli, tem o Diego Souza, tem o André, centroavante, né? Tem o Vanderlei Luxemburgo no comando, quer dizer, tem bons jogadores. O Sport Recife está lutando por essa 6ª colocação, quer subir ainda um pouco mais. O Sport quer Libertadores da América. O Luxemburgo quer afirmação. Então, vale a secada mais uma vez. Claro que o Grêmio secou contra o Atlético Mineiro e não adiantou nada, né? O Atlético Mineiro perdeu em casa outra vez e perdeu a chance de ajudar os outros. O Santos ganhou do Flamengo, se aproximou do Grêmio, mas o Grêmio ganhou, fez a sua parte do Atlético Goianense. Essa briga de cima aí, né? Corinthians, Grêmio, Santos, Flamengo, depois veio o Palmeiras. E aí vem os outros brigando por 5ª, 6ª, 7ª colocações. Na Série B, hoje tem um jogo muito importante. Um jogo importantíssimo para o Brasil de Pelotas do técnico Klemer. O Klemer até aqui tem uma vitória e uma derrota. Não está melhor do que
o Zimmermann. Está com 50% de aproveitamento e tal, mas se espera que ele faça o time reagir. E olha o pepino que tem o Brasil de Pelotas hoje. Vai pegar o Criciúma em Criciúma. O Criciúma já recebendo críticas em função dos últimos resultados, tomou 3-0 do Paraná. Não é que haja pressão sobre o Luiz Carlos Vinck, mas o Luiz Carlos Vinck deu sabor para o Criciúma pensar até em G4. Joga em casa hoje contra o Brasil de Pelotas. Depois, na sequência, 8h30 da noite, esse Criciúma e Brasil é às 7h15, daqui a pouco nós já começamos a dar detalhes aí. 8h30 tem Goiás e Oeste, depois tem Náutico e Luverdense e CRB contra o América Mineiro. São os jogos da Série B. A classificação do momento, o América tem 36, o Internacional, que joga amanhã contra o Guarani, tem 30, o Vila Nova tem 29, o Ceará tem 28, o Guarani tem 28, o Juventude tem 28, os 6 mais bem colocados. E fui até o sexto justamente porque a pontuação do sexto colocado, que é o Juventude, é a mesma do quarto colocado, que é o Ceará. Juventude despencou, mas pelo menos buscou um empate na última rodada, num 2-2 com o Figueirense, esteve 2 vezes atrás. Lá embaixo, do Brasil de Pelotas para baixo, Brasil de Pelotas 21, pode entrar na zona, se o Luverdense ganhar. Luverdense tem 20, Figueirense tem 17, o ABC tem 16 e o Náutico, que deu uma reagidinha de leve, tem 11 pontos na tabela de classificação. O Náutico vai pelear até a última rodada, se é que vai, né? Pode morrer bem antes, mas se tiver alguma chance de se recuperar, vai ser briga até o final. Só para atualizar todos os jogos da Série B. Amanhã, ABC e Ceará, vale ponta de baixo ABC, Ceará, ponta de cima. Guarani e Internacional, briga da ponta de cima da tabela. O Internacional, se empatar, não sai do G4. Juventude e Santa Cruz. O Santa Cruz está lá embaixo, Juventude briga pela ponta de cima. Boa Esportes e Paraná, o Paraná já sonha com o G4. E o Boa, deixa eu só pegar aqui a classificação de novo para não chutar. O Boa está em 11º com 25. Se ganhar, já começa a brigar pela ponta de cima. Se perder, briga pela ponta de baixo. Vejam só o que é essa briga dos do meio. Por isso que se fala da necessidade de ganhar 3 na sequência, o Internacional. Paysandu e Figueirense briga pela ponta de baixo, embora o Paysandu tenha dado uma reagida. O Paysandu que agora está com 23 pontos. Mas ainda, se perder, por exemplo, em casa para o Figueirense reage um pouquinho e o Paysandu começa a se aproximar perigosamente de novo da ponta de baixo. Na Série A, amanhã, comecei pela B porque a B tem jogos hoje e amanhã. A Série A, amanhã e domingo. Amanhã, Corinthians e Sport, já falei, secaram o Corinthians. Fluminense e Atlético Goianiense, o Fluminense procurando o G6 ou o G7, que depende do que os times brasileiros fizerem na Copa do Brasil e na Libertadores da América. Os de cima também estão na Copa do Brasil, o Cruzeiro está na Copa do Brasil, o Grêmio está na Copa do Brasil, o Flamengo está na Copa do Brasil, né? O Santos foi eliminado, mas estão também vivos na Taça Libertadores da América. O Flamengo foi eliminado da Libertadores, mas tem Atlético Mineiro, tem Palmeiras, tem até o Atlético Paranaense brigando ainda na Libertadores da América. Bom, então pode ser G6 ou G7, o Fluminense pode se aproximar dali. No domingo, Flamengo e Vitória. Bahia e São Paulo. Bahia e São Paulo, jogo dos desesperados. O Bahia quase dentro da zona e o São Paulo na zona. Coritiba e Chapecoense. Coritiba ganhou do São Paulo, deu uma melhorada, ganhou fora de casa. Chapecoense começa a preocupar. Cruzeiro e Botafogo, Cruzeiro cresceu, a Chapecoense deu uma reagida também. Não chega a pensar ainda em estar lá embaixo, mas não pode vacilar porque vai fazer muitas viagens. Foi nesse sentido que eu quis falar. Cruzeiro e Botafogo,
ponta de cima. Grêmio e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro não pode vacilar, porque senão daqui a pouco se aproxima da zona de baixo, mas vem com time misto porque joga a decisão contra o Jorge Wilstermann no meio da semana pela Libertadores da América. Está na mesma situação do Grêmio. Os dois devem ir com time misto, mas pelo que disse o Romildinho aqui, o Grêmio com misto bem quente. Palmeiras e Atlético Paranaense, o Palmeiras cresceu, o Atlético Paranaense tocou 5 no Avaí, mas não é confiável. Avaí e Santos, Avaí Jesus chama em voz alta e o Santos briga pelo G6. Ainda pensa no título também, por óbvio, né? Um time bom, forte, especialmente jogando em São Paulo. Ponte Preta e Vasco, a Ponte Preta tem um jogo a menos, que é o com o Fluminense, e joga contra o Vasco. São dois times que estão mais ou menos na mesma situação na tabela de classificação. Ainda em termos de noticiário geral, o Carlinhos e o Danilo Silva são acréscimos no elenco colorado, treinaram hoje pela manhã. O Inter, para o jogo de amanhã, em princípio, Danilo Fernandes, Vinck, que se firma como lateral, Klaus, Cuesta e Wendel, Dourado, Edenilson, D'Alessandro, Camilo ou Sacha, mais para o Camilo, William Potker e Leandro Damião. Sequência do Inter, Guarani fora, Londrina em casa, ABC fora. O Grêmio tem muitas propostas pelo Luan. Ouvimos hoje o filho do presidente, o Romildo Neto, e ele disse que não há pressa, mas também, se surgir um grande negócio, pode sim o Luan sair agora para o Grêmio ajeitar o seu caixa. Lá na França, imprensa inglesa, imprensa francesa também, inglesa e francesa, já falaram em Liverpool e Fenerbahçe interessados no Luan, e também tem a Sampdoria, né, que já ofereceu 18 milhões de euros. O Grêmio mudou 3 nomes na lista da Libertadores da América, saíram Dida, Machado e Gaston Fernandes, entraram Paulo Vitor, Arroio e Douglas na lista da Libertadores da América. Próximos jogos do Grêmio: Atlético Mineiro, Godoy Cruz e Botafogo fora de casa. O Atlético Mineiro em casa, o Godoy Cruz em casa e o Botafogo fora de casa no dia 13 pelo Campeonato Brasileiro. Neymar foi apresentado com pompas e circunstâncias. Daqui a pouco a gente vai colocar a fala do Neymar. Disse que não quer ser protagonista e nunca se preocupou com dinheiro. Nunca se preocupou com dinheiro. Nem precisou, né? Tinha talento. O dinheiro veio ao encontro dele. Já voltamos. Estamos de volta. Daqui a pouquinho tem o Brasil de Pelotas. Brasil de Pelotas, numa chamada que não é derradeira, mas é importante. A essas alturas, o ano passado, o que nós estávamos dizendo aqui? Amigo Felipe de Oliveira, ex-conselheiro do Internacional, integrante do... Bom esse movimento, DNA Colorado, hein? O nome é forte e os integrantes são bons. Não? Boa noite, Jack. Boa noite. Prazer. O ano passado se falava, faltam não sei quantas rodadas para o Brasil se classificar. Exatamente esse ano. Dizendo? Se segura, Brasil, pelo amor de Deus. É verdade. Lucas Lazari, foi praga de gremista essa situação do Brasil de Pelotas? Eu perguntei isso veio aqui o Zimmermann essa semana. Tu brincou com a sorte e tal. Não é bem assim. E confirmou aquilo que nós dizíamos aqui. Era cartão, 2 por punição e 1 por lesão. Ele disse, inclusive, 2 dos que não puderam jogar, eu tive que substituir em Caxias do Sul. Porque aquele dia... do jogo do Inter. Jogo contra o Inter. Esparramou que o Brasil tinha tirado 7. É que o total dava 7. Uhum. Era 4 lesionados, 2 por cartão, 1 por precaução, 3 lesionados, 2 por cartão. E os 2 pela confusão. Dava 7 no total. Mas ficou time misto. A notícia é essa, o Brasil vai começar com um time misto contra o Inter. Bom, aí... Boa noite, Rec. Boa noite. Não há praga de gremista não, até porque é bom para o futebol gaúcho que o Brasil permaneça na Série B, que não caia, acho que... Não, eu estou dizendo por ter facilitado a vida do Inter, no momento que o Brasil estava bem e o Inter mal. Nesse contexto. Não, acredito que foi um momento que boa parte da torcida do Grêmio se sentiu... Enfim, não gostou da atitude do Brasil, mas
Não é bom para ninguém que o Brasil caia para a Série C. Inclusive, fiquei triste quando o Rogério Zimmermann foi demitido, porque eu ainda acho que é um bom treinador sendo gerado no interior do estado. E o Grêmio, mais do que o Inter, tem uma tradição de aproveitar esses talentos que são gerados no interior do estado. Não, no interior não. Gerado dentro do Estádio Olímpico. Ficou mais de 10 anos. 10 anos na no base. Estádio Olímpico. Depois treinou aqui também, né? Treinou a Ubra também. Treinou a Ubra. Eu Antes até disse pra ele, mas se há alguém que não pode suspeitar de ti, é a torcida do Grêmio, né? E além do que, né? As pessoas com as quais eu tenho relacionamento, que torcem pro Brasil de Pelotas, a maioria dos que eu conheço que tem 2 times, torce pro Grêmio, né? A única pessoa que eu conheço que torce pro Brasil de Pelotas e pro Inter é o meu porteiro, o Fernando, que é meu porteiro lá no centro. Minha namorada é pelotense, torce pro Brasil de Pelotas e pro Grêmio. Não, mas aí não é o que a gente ouve. O que a gente ouve, em linhas gerais, é a torcida do Pelotas torce pro Grêmio, a torcida do Brasil mas não torce é bem pro assim. Na verdade, teve uma pesquisa em Pelotas faz alguns anos que a maior torcida lá era do Brasil de Pelotas mesmo, né? Torcedor do Brasil. Depois vinha Inter ou Grêmio e Inter, não me recordo, e o Pelotas em quarto. Era essa história que se conta lá, não sei se é verdadeiro ou não. Pois é, se associava, porque lá o Pelotas é mais de elite. Aí se associava com o Grêmio. O Brasil mais povão, mais com o Inter. Só que hoje não existe mais isso. Hoje não existe mais isso. Existe a questão das origens, mas nem não em Porto Alegre, nem em Pelotas. Dizer que a torcida do Grêmio não é popular hoje é uma idiotice. Claro. Em 2004, quando o Grêmio estava lutando para não ser rebaixado, infelizmente foi rebaixado, o Grêmio jogou no Bento Freitas algumas partidas e a torcida do Brasil foi ao Bento Freitas apoiar o Grêmio. Me lembro muito bem da... Alugou a charanga do Vanderlei. Aquele horroroso jogo. Lembro de um Grêmio-Palmeiras lá no Bento Freitas, que tudo que pode acontecer de tragédia no jogo aconteceu. O Grêmio sai ganhando de 2-0, tomou um 3-1. Não foi o Michael Jackson que apitou aquele jogo? Acredito que sim. Foi? Inclusive o DVD da Batalha... É o árbitro carioca, o Michael Jackson? O DVD da Batalha dos Aflitos começa com aquele jogo, que foi um jogo que o Grêmio... Tá 2-2, o Grêmio tinha aberto o placar e tomado empate. O Grêmio com o Fábio Bilic improvisado de goleiro, porque o goleiro do Grêmio foi expulso. E o Palmeiras faz o gol com 4 jogadores expulsos, ou seja, 4 jogadores em completo impedimento e o juiz valida o gol. Ou seja, é aquele jogo que tu tem que ir para a Série B mesmo, porque quando muita coisa começa a conspirar contra ti, essas horas parece que os deuses do futebol estão te chamando para fazer isso. Sim, agora que eu entendi a sequência. E o Olímpico foi antes... interditado, eu acho. Interditado, e depois do Bento Freitas foi interditado também. O Grêmio foi jogar em Passo Fundo. Não. Erechim contra o Atlético Paranaense, estava 3-0 para o Atlético. E aí aconteceu uma tragédia, não vou usar essa palavra, porque o Fernando Carvalho já pagou um preço que eu não quero pagar. Aconteceu o inusitado. 3-0 para o bom, que ia ser campeão brasileiro, contra o time que ia ser rebaixado. Já estava rebaixado, o Grêmio era lanternaço. O interessante foi isso, o Grêmio busca o 3-3. Busca o 3-3. Termina o jogo com uma festa, porque buscou o resultado, mas foi naquele dia que o Grêmio foi matematicamente rebaixado. Sim, e ali no 3-3, que era insuficiente para o Grêmio, foi o suficiente para tirar o título do Atlético Paranaense e dar para o Santos o título. O Atlético Paranaense ia ser campeão depois de uma longa existência em 2001 e 2004. No segundo ano de pontos corridos, eles iam entrar para a história. O primeiro foi o Cruzeiro, com cento e tantos pontos. Com aquela campanha fantástica. E aí, eu tenho duas passagens em relação ao rebaixamento do Grêmio a posteriori. Uma que o Djalma Beltrame quis me dar ordem de prisão pelo telefone. Eu estava entrevistando ele no plantão esportivo da Guaíba e ele se atacou comigo. Eu sou policial militar, mas e eu com isso? Eu disse para ele no ar, tá, mas e eu com isso? Isso é desacato. Mas que desacato? Desacato foi o que o senhor fez. Você me lembra aquela do Antônio Lopes? Sim, eu estava lá. No Beira-Rio. Não, no Beira-Rio não. Foi Erechim. Não foi Erechim. Deu uma prisão pro... Ele entrou, Olinto Preusler. Não recordava. Árbitro de São Leopoldo, que morreu recentemente. Né? Recentemente não faz muito tempo que morreu. Olinto Preusler, meu amigo, magrão, alto, ganhou uma homenagem para pitar um Grenal. E o Lopes deu voz de prisão. O senhor está preso. O que eu fiz? O senhor está nos roubando. O futebol é... Quem quase acabou preso foi o Lopes, por abuso de autoridade. E a segunda passagem que eu tive foi com o Sandro Goiano. O Sandro Goiano me contou, e está, não sei se está registrado no Correio do Povo, deve estar. Eu não me lembro se no Por Onde Anda do Correio do Povo eu coloquei, ou se ficou só na rádio. Obviamente que eu devo ter colocado, que essa era a parte mais forte, mais jornalística da entrevista. O Sandro Goiano disse que o Djalma Beltrame disse para ele o seguinte: eu não vou te expulsar agora, porque se eu te expulsar, o Grêmio fica com 6 e acaba o jogo. E vocês vão perder por VO. Vocês vão sofrer até o fim, tu vai ficar em campo, filho da mãe. Agora, um dia nós acertamos. Aí passou um tempo,
ele expulsou o Santo Goiano e diz isso aqui é pelos aflitos. O Santo Goiano contou isso no ar. Então, quando a gente acha que não tem rixa entre árbitro e jogador, então ali o Grêmio ia ser... Rebaixado por falta de jogadores. Ia continuar. Rebaixado não, ia continuar. Ia continuar. Sim, o Patrício que deu um peitaço. O Patrício perdeu a noção da velocidade, deu um peitaço no árbitro, eu botei as mãos na cabeça, agora foi para a rua. Se ele fosse para a rua ali, o Patrício, também o Grêmio ia ficar com... É verdade. Quer dizer, o Grêmio fez um monte de coisas. O Luiz Carlos Silveira Martins queria tirar o Grêmio do campo. Hoje ele não assume isso aí. Foi o Renato Moreira que garantiu que mandou ele voltar. Né? Ele disse que isso aí é lenda. Mas a gente dá... que chegou até mim foi essa. Chegou a todo mundo. Essa história do Renato Moreira... Quem não deixou foi o Mano. No DVD, tem 2 DVDs sobre a Batalha dos Aflitos. Achei bom falar isso hoje, que até pouco tempo atrás a gente sofria bullying dos colorados quando eu falava dos DVDs, mas como hoje eles estão nessa situação... Mas o Inter fez DVD também? Mas num dos DVDs da Batalha dos Aflitos... fez um contra o Corinthians. Em um dos DVD oficial, né? Em um dos DVDs, o Paulo Odoni conta a história que ele consulta o Renato Moreira sobre retirar ou não o time de campo, e o Renato Moreira diz, ele não era mais do jurídico na época, mas foi do jurídico muito tempo e diz... Tem que manter o time em campo, porque não ele tem era chance. visto em futebol. Isso. Sim, e o Mano Menezes de ser desfiliado, de ser ainda sofrer alguma sanção. Punições maiores. E o Mano Menezes pediu, por favor, que deixasse o time em campo. Agora, o Cacalo despachando com o presidente Odoni, coisa serena não ia acontecer. Né? Mas, de qualquer forma, o Cacalo desmente essa história, óbvio, né? Depois terminou bem, né? Aquele jogo, só para... Gosto muito do Cacalo e uma das cenas daquele dia que me fez ter esperança foi quando eu vi o Cacalo dentro de campo, enfiando o dedo na cara do árbitro. Aquilo me trouxe uma nostalgia de momentos vencedores anteriores e talvez tenha sido algo que deu um ânimo para a equipe. Meteu o dedo na cara de um policial. Mas, de qualquer forma, é o seguinte, eu estava naquela transmissão na retaguarda. E aí deu um branco na jornada, eu nem estava participando da jornada, era o Garcia, o Haroldo, o Dalpisol e o Sérgio Couto lá. E aí deu um branco, porque era o segundo pênalti, era um velório, né? Nas ruas, em todo mundo ajoelhado e escambau. Eu me lembro que eu disse, chutei também, né? Não sou nenhum bidu, mas tem que dar a chance do Galato pegar o pênalti. É só o que resta, porque ninguém falava. E eu estou no estúdio angustiado. Bom, pelo menos dei a chance do Galato pegar o pênalti. Começou essa história de que queriam tirar o time, e eu fiquei mais angustiado do que eles. Para tirar o time não tem chance, né? Tirou o time, acabou. Vão decretar Eu lembro muito bem daquela situação daquele dia. O Galato pegou o pênalti, eu não consigo comemorar, porque o que adianta defender o pênalti, mas tem mais 10 minutos? 10 minutos. 7 contra 11. Mas daí tu olha pra TV, tá saindo o gol do Grêmio. O gol do Grêmio foi uma catarse total, porque a defesa do Galato, em tese, o empate servia. Sim, o empate servia. Aí ali o Náutico precisava fazer 2. Tanto é que se vai se olhar aquele gol, tem 2 zagueiros do Náutico, se não me engano, que eles estão caminhando de cabeça baixa e o Anderson passa por eles correndo, ou seja, acabou o jogo para eles no momento que o Galato defendeu o pênalti, né? Quando eu assisti aquele jogo em Chapecó, quando eu estava lá dando uma aula, enfim, e quando o batedor do Náutico, eu não lembro quem era, foi treinar o pênalti, ou aquecer com o goleiro antes de bater o pênalti, eu olhei para aquilo e falei, isso aí não tem como dar certo, não tem como o cara querer ser levado a sério se o cara vai treinar um pênalti antes de bater, né? Mas e o centroavante do Náutico que não quis bater, o Cook. Gremista de infância, né? Ah, não sabia. O Náutico naquele momento estava com 10, porque também teve um expulso. O Náutico teve um expulso na hora do gol do Grêmio. O gol do Grêmio surge de uma falta que o Batata, eu acho que é expulso. Isso, foi o Batata expulso. Mas na hora do pênalti estava com 11. Então, na minha cabeça, tinha 10 minutos, 11 contra 7, que para mim, enfim... Não tem 11 contra 7 não ser um gol em 10 minutos. Tomara que o Inter não precise contar tantas histórias. Né? Porque, na época, o Grêmio só subiam 2, não era essa possibilidade de 38 rodadas. Né? Tinha os matas era muito ainda, mais difícil de subir. Eram quadrangulares, na verdade. Tanto é que, mesmo sendo muito mais difícil de subir, sempre os grandes subiram. Então, o Inter que faça a sua parte. Né? Eu conto essas histórias, está querendo tirar... Não tem, isso aí é história, é fato, está registrado, eu dou o nome do personagem, dou todos os detalhes, justamente para não parecer que, puxa para A, puxa para B. Isso prova que jogar a segunda divisão
é realmente, para time grande, um inferno. É um inferno. O principal problema, eu acho que por mais que se fale, né, que se tem aquele discurso, o time tem que aprender a jogar a segunda divisão. Na verdade, tem um outro lado da história. A gente tem que aprender a assistir segunda divisão, né, que é muito difícil. No sentido de que qualquer que seja o resultado do jogo, mesmo que o Inter estivesse jogando bem, ganhando todas as partidas, ninguém ia estar satisfeito. O problema de se empedrar assistindo a segunda divisão é o seguinte: faz um churrasco para que ele fique pronto às 2h30. Aí não se empedra completamente, deixa para se empedrar até às 4h30. Vai começar a dizer, bom, agora o que apareceu eu vou achar engraçado, vou achar bom, porque já estou vendo tudo meio colorido, mas o cara dorme no meio do jogo. Segunda divisão... Sabe que agora melhoraram os jogos, né? Com o final do turno, né? Tá mais corrido, né? Mas teve uma época... Olha, por isso eu digo, é um aprendizado para quem assiste, e não só para o torcedor, eu digo para o analista, entendeu? O analista, o grau de exigência dele vai ser outro, ou melhor, vai continuar sendo o mesmo, quando na verdade deveria ser outro no sentido de adequar aquela análise ao campeonato. E aí acaba se tendo uma cobrança absurda. Se o Inter, mesmo que o Inter tivesse hoje, 6 pontos à frente do segundo lugar, a cobrança ia ser permanente. Por quê? Porque o campeonato não acabou. Enquanto não acabar esse campeonato, a cobrança vai ser permanente e a torcida ainda... E sempre, por melhor que o time esteja, sempre vai ter... mas alguma coisa não está bem. Vai ter sempre o gosto amargo na boca, que é onde está disputando esse campeonato. E a torcida e a imprensa têm razão. Em relação a... A tua análise, ela tem sentido, mas em relação à tua análise. A torcida e a imprensa têm razão. Eu vou te citar vários fatos. O Náutico bate na trave todo ano e não sobe. O Goiás não subiu o ano passado, com 35 milhões de faturamento. O Vasco da Gama bateu na trave na última rodada, quase ficou fora. Foi caindo. E o Bahia do glorioso Guto Ferreira, por isso que eu pontuei aqui quando fizeram festa, mas o Guto subiu a Chapecoense, subiu o Bahia, ganhou a Copa do Nordeste. Subiu na última rodada, porque o Oeste ganhou do Náutico em Recife. Aí o Bahia subiu, senão não ia subir o Náutico. E ganhou a Copa Nordeste, é verdade, depois de muitos anos, mas perdeu para um interino no campeonato baiano. Se quiserem, perdeu para o Argel, porque o Argel foi escolhido o melhor técnico do campeonato baiano e foi lá receber agora medalha e coisa. Então eu procuro contar a história completa. Não, sim, mas a questão é a seguinte... Mas o cara tem que ficar borrado mesmo. Imagina um time do tamanho do Internacional, com 100 mil sócios, com o patrimônio que fez, sede de Copa do Mundo, não subir. Olha o vexame. Aí a gente ouve o presidente do Guarani, não, uma vaga é do Inter, as outras... Todo mundo fala isso. Aí ouve o Vadão, uma vaga é do Inter. Aí o Luiz Carlos Vinck, não, uma vaga é do Inter. Só que todo mundo foi gostando da ineficiência do Internacional. Vamos adular eles, e daí mesmo que eles tropeçam. E isso tensiona. Se o Inter tivesse ganho de 1-0 do Goiás, o clima ia ser outro. No sentido de ser um clima... O clima agora mudou. Mudou muito. Por parte da torcida. Isso é bom ou é ruim? Eu acho muito bom. Muito bom. Muito bom. Não no sentido de ser oba-oba, mas no sentido de tirar a pressão. Não tem a menor dúvida. Os jogadores do Inter entravam pressionados em campo, entravam tensos, entravam sem nenhuma confiança. Futebol, como todo esporte de alto rendimento, tem que ter confiança. Se não tiver confiança, não funciona. Se não tiver confiança, o Pedro Rocha vai errar, ao invés de em 2 jogos seguidos, fazer grandes jogadas, cortar o zagueiro e fazer gol. Sabe que não é confiança. O Guga Kirten, que é um esporte individual, o tênis... Qual é a diferença no tênis entre o terceiro do mundo e o 50º? É a cabeça. Porque, tecnicamente, os caras são equivalentes. São bem parecidos. E a gente sabe que no futebol tem muita gente que está jogando Série B hoje que podia estar jogando em time de Série A e muita gente está jogando em time de Série A que poderia estar jogando em Série B ou Série C. A Série B é um bom local para são as experiências, as oportunidades que surgem. E cabeça é uma coisa muito importante. O Atlético Goianiense perdeu jogadores. O Michel? O Michel. Que era o segundo melhor jogador do time, o terceiro. Nenhuma pessoa, nem torcedor, nem analista, nem secador, enfim, disse que o Michel era uma boa contratação pelo Grêmio. Quando ele foi contratado, todo mundo disse, já teve destaque na Série B, pronto. Um volante do Goiás, desculpa, atropelou o Michael. Para mim, hoje, ele é um jogador fundamental. Eu vejo 3 jogadores fundamentais. E mete gol. Ele aparece Chega fácil. Ele fez esse gol quando o Grêmio não ia ganhar o jogo.
Ou ele faz aquele gol, o Grêmio podia até tomar. O Renato foi muito honesto na entrevista. E o Grêmio fez um primeiro tempo. Para mim, o time terrível. do Grêmio cresce no momento que tem 3 jogadores fundamentais, que eu entendo fundamentais para esse crescimento do Grêmio. Bom, o Luan é um craque, acho que a gente não precisa falar do Luan, né? Mas para mim, o Michel, o Arthur e o Pedro Rocha. O que eles cresceram nos últimos meses. O Arthur impressionante. O Arthur, eu me arrisco a dizer que é craque. Ele joga com naturalidade. Tomara que ele não acredite nisso, mas ele Ele tá numa fase é um jogador extraordinária. que Muito eu inteligente. imagino daqui a alguns anos brilhando na Europa e jogando seleção Jogador brasileira. inteligente. Muito inteligente. É difícil achar um defeito no Arthur. Mas chuta mal gol, passa mal, não, tudo nele é... O único defeito o Renato conseguiu, que é um defeito que não tem como questionar. Ah, não, ele é baixo. Bom, isso aí isso não tem como falar. Não tem como crescer mais Não tem agora. como aprimorar isso. Isso há uns 10 anos ainda dava para tentar corrigir. Era. O Bebeto e o Zico eles tentaram esticar lá do Flamengo. O físico do Bebeto arrumaram. O próprio Zico. O Zico cresceu também. O Ronaldinho foi para a Europa, parecia que tinham dado aquelas doses para cavalo para Os ele. jogadores de vôlei chegam àquela altura, não é só porque a natureza ajudou, né? Pois é. Então, as coisas acontecem. Agora, esse final de semana é um final de semana não de afirmação para o Internacional, porque eu acho que o jogo do Goiás já mostra que o Internacional pode até alternar bons e maus momentos, mas que o Inter é superior. E ali ele mostrou para o Brasil inteiro que ele é superior. Mas esse é Agora, o jogo contra o Guarani é o jogo para o Inter dizer assim, nós não vacilamos mais, a qualquer preço. Nós temos condições de ganhar as 3 partidas na sequência. Mas é um jogo complicado, né? É um jogo para mostrar para si mesmo. O jogo na tabela do campeonato, para mim, é o pior jogo, né? Esse, e olhando a tabela antes, no início do campeonato, olhei a tabela, para mim o pior jogo é Inter e Guarani lá. O Guarani está fora da zona. Mas está com a mesma pontuação. Né? Está com 28. Inter e Luverdense em Lucas do Rio Verde, porque jogar lá é um problema. Eles são os piores jogos em termos de dificuldade no papel. Lucas do Rio Verde, a última partida agora... E Criciúma também, né? Que é sempre uma guerra. Eles jogaram, o Lucas do Rio Verde Eles jogou, estão jogando em Lucas do Rio Verde. porque no começo... Jogaram com o Cuiabá no início. E aí viram que iam cair para C. O Lucas, o Luverdense, ganhou essa última partida aí, e foi ele que tirou o Guarani do G4. É verdade. É verdade. No final do jogo fez 1-0, jogou por uma bola, ou no contra-ataque, como queira, e surpreendeu o Guarani. Teve 2 times na Série B que a gente fala de sofrimento que tiveram Séries B enfadonhas, chatas, de tanta superioridade que tiveram. Foi o Corinthians e o Palmeiras. O pessoal até brincava que a punição para eles era ter um segundo semestre chatíssimo, porque todo mundo já sabia, eram jogos... Tem um turno inteiro. Corinthians e... Palmeiras. A segunda vez. A segunda vez que o Palmeiras jogou a Série B foi... A primeira foi um pouquinho atrapalhado, mas Eu acho que o Inter tem ainda muita chance de fazer a Série B ficar chata para ele. Para quem seca, para quem torce. Porque... Tu teme que isso aconteça? Eu não chego a temer, porque eu não tenho esperança de que o Inter fique na Série B. Dando tudo errado como deu... Era quinto ainda, tava brigando. Não, isso eu sempre disse. É impressionante como a que é tabela muito me faz parelho. acreditar que o Inter não tem como não subir. Porque o Inter ia mal, perdia em casa, empatava e perdia de novo, e o técnico balançava e trocava de técnico, e trocava de grupo de novo, e trocava o esquema, e estava sempre em quinto, sexto. É que é um campeonato. A pior posição acho que foi sétimo. É um campeonato muito parelho, né? Se a gente for olhar a diferença entre o segundo e o oitavo hoje é 3 pontos. Né? Acho que provavelmente se a gente pegar entre o quarto e o 17º vai ser também... Quarto e o 17º, o quarto é o Ceará com 28, o 17º é o Luverdense com 20. Então, quer dizer... São 8 pontos. 8 pontos. Então, ou joga ali para o 14º, sei lá, enfim, 10º também é muito próximo. Né? Na penúltima rodada, se não me engano, a diferença entre o quarto e o 16º era de 3 pontos, ou 4 pontos, é uma questão... E o fator local já não faz tanta diferença na Série B, né? É um É campeonato muito comum o Ceará equilibrado. ir a Belém do Pará e ganhar do Paysandu, o Paysandu vai a Recife e ganha do Santa Cruz de virada, aí o Criciúma, que está afirmado, e o Luiz Carlos Zinck, cantado com justiça em prosa e verso, toma 3-0 ao natural do Ceará, nem reage. O Internacional fez 2-0, podia ter feito 5, 6. O segundo tempo foi até constrangedor. O Ceará jogando em casa, né? Pênalti, e jogador errando de dentro da pequena área, Diego, o guri esse do Internacional também, o Juan, né?
Ficaram fazendo linha de passe lá. Então, quer dizer, o grande problema que o Inter vinha tendo era justamente o problema do Beira-Rio. Que a campanha do Inter no Beira-Rio era a campanha de rebaixado para a Série C. E a campanha fora era de campeão da Série B. Né? Então, esse era o problema. Então, no momento que o Inter conseguir estabelecer o funcionamento dos jogos no Beira-Rio e, enfim, de fato, engrenar nas vitórias em casa, a tendência é que, efetivamente, ele acabe chegando lá em cima. A campanha do Inter já é a mesma em casa e fora. Pois é. E aí o Inter foi para o segundo. Esse é o ponto. Né? Então, quer dizer, a mesma. Quando equilibrou... Porque, como tu disseste, tem esse perde-ganha em casa, no momento que tu acaba com esse perde-ganha em casa, tu vai para cima. Tu deslancha no campeonato. Mas o Inter ainda vai perder, o Inter ainda vai empatar nesse campeonato, a gente tem que ter consciência disso. É um time que está em formação, que vem crescendo. Quer dizer que o bicampeonato invicto não vai vir, então. Não, já perdeu, né? Já perdeu antes. Não, claro. Não, é que muitos defendiam. Ninguém ia dizer que era bicampeão invicto, né? Comentei. O risco é o Corinthians, como o Lucas estava comentando antes. O Corinthians pode tirar do Inter o título de único invicto. Mas tu não torce por isso, né? Não torço. Esse é o problema dos Grêmios hoje. Eles não podem torcer por isso, mas eles querem. E os colorados querem que o Corinthians perca uma só. Que não seja pro Grêmio. Não pode ser até pro Grêmio, mas que seja uma só. Só pode ser uma. Mas, porque daí, se perder pro Grêmio, vai entrar pra história. Foi o Grêmio. O Grêmio é que tirou a virgindade do Corinthians. Mas essa história do mando de campo, Rex, se a gente for analisar, não é só na Série B, na Série A também. São muitas as rodadas com 4, 5 jogos, pelo menos com visitantes ganhando. No final de semana... O Vasco tomou 3-0 em casa. Verdade. Não, mas aqui, ó, rodada do final de semana, pra gente fazer uma análise macro da rodada. Bom, Botafogo e São Paulo. Verdade. Ganhou São Paulo fora, Não, mas 4-3. aí eu vou te dizer uma coisa. Aquilo ali é um aborto da natureza. Não. Um time todo ajustado, o técnico junto com o Renato, os dois melhores do Brasil, estrategistas, 3-1, vai terminar o jogo, 4-3 pro Botafogo, que está na zona. Que tá na... A própria torcida do Botafogo diz que há coisas que só acontecem com o Botafogo, né? Exato. Não, tem. Isso aí é histórico, né? Não, essa aí vou te dizer. E o Botafogo, tranquilo. 3-1, os caras comemorando, tirando a camisa, indo pra frente da torcida. Mas aqui, ó, seguindo a rodada. Não é? Palmeiras e Avaí, ok, ganhou um mandante, tá 1-1. Domingo, Chapecoense 1, Atlético Goianiense 2. Segunda vitória de visitante. Essa aí é a maior zebra do campeonato. O Atlético Goianiense né, fritando para comer o torresmo e a Chapecoense em casa é difícil de ganhar deles. Curitiba 0, Atlético Mineiro 2. Terceira vitória de visitante. O Atlético caindo nos pedaços. Caindo aos pedaços. Bahia 1, Sport 3. Quarta vitória de visitante. Mas aí é o professor. É o professor. O professor tá bem. Aí é o luxo. Aí é o projeto. Aí são anos de Todos estrada. nós que criticamos o professor, a gente tem que dar o braço a torcer. Ele tá indo bem. Mas aqui, ó. Eu achava que o Inter tinha que contratar o professor. Eu já discordo. O professor, o problema é que ele viaja. Né? Daí 3 meses... O Celso é por outro motivo. E ele por um outro pior. Quando ele assume todo o departamento de futebol, dá uma... Quando ele resolve deixar de ser treinador e virar outras coisas... Quando ele vira manager, aí dá Quando problema. ele começa a chamar manicure em viagem... Aí... Bom, vamos pular essa parte. Aqui, ó, 4 vitórias... O cara chamar manicure no quarto. Vanderburgo. Falamos de 5 jogos. 4 vitórias de visitantes, 1 de mandante. Corinthians e Flamengo 1-1, um empate. Cruzeiro e Vitória 0-0, mais um empate. Não, outra zebra. Grêmio e Santos, mais um empate. E depois Vasco 0, Atlético Paranaense 1. Foram 5 vitórias de visitantes. Os empates e apenas uma vitória de mandante. E só de cabeça aqui na quarta-feira, quarta e quinta. Curitiba ganhou do São Paulo lá, em São Paulo. O Grêmio ganhou do Atlético Goianiense, ok, mas é visitante. Não, mas foi difícil o jogo. O Corinthians ganhou do Atlético Mineiro. O Corinthians ganhou do Atlético Mineiro e o outro Vasco que ganhou o Cruzeiro ganhou do Vasco, que a gente estava comentando ontem. Houve uma rodada recentemente que teve 8 visitantes vencendo. Exato. Teve uma rodada que só um pênalti entrou e de rebote. Foi o do Rocha. Cabe um bom debate de por que nem que na tem Série tanta A, nem na vitória Série B. Cabe um bom debate de por que tem tanta vitória de visitante. Tem muita questão do modelo que os clubes vêm adotando no Brasil, né? E vem falando sobre isso. Pós-Copa. Questão do futebol reativo, né? Mas além disso, a questão... Os estádios deixaram de ter um fator... Também tem essa questão. Mas... Aquela história que o Valdomiro conhecia até os buracos do Beira-Rio, que sabia a localização da placa de publicidade para fazer o cruzamento.
Tinha muito de lenda também. Mas hoje é mais difícil, né? E além- Tá um tapete. O Inter sempre teve um tapete, mas Mas se facilita. Mas além Se utilizava disso, mais a os estádios até pra a- treinar, né? A torcida não tem muita dificuldade hoje em dia de criar um clima hostil ao visitante. Muitos estádios parecem teatro hoje em dia. Eu fui no Mineirão recentemente, gostei. O Grêmio Cruzeiro agora estava lá. Fui muito bem tratado pela torcida do Cruzeiro, gostei muito e estava lá. Estando no estádio, eu imaginei que o jogador do Grêmio dentro de campo Não não gritaram, tinha. gaúcho. Acho que sim, Isso- mas a isso gente. vai- mas a isso vai gente- dar- Isso vai dar punição, hein? Só que a Eu devolução agora vou entrar com vinha. um recurso. Quando eu aparecer e os caras me identificarem como gaúcho, me chamarem de viado e eu não quiser assumir, né, esse lado, bom, aí eu vou entrar. Aí o pessoal devolve com. Aí o gauchada chama ele de filho de gaúcho e fica tudo em casa. Mas, enfim. Essa é uma boa reação. Como é que é o grito? Como é que é? Filho de gaúcho. Fica apontando. Não, você tem uma outra, você tem uma sequência. Não, só conheço essa. Não, tinha um. Bom. Aí vamos- Mas, enfim, os estádios, os jogadores Filho dentro de gaúcho campo. é bom, hein? Filho de gaúcho é bom. Se perdeu um pouco do bafo na nuca, né? Tu entra dentro de campo, hoje é um jogo normal. A rodada que o Lucas citou foi a 13ª rodada. Atlético Mineiro 0, Santos 1. Ponte 0, Bahia 3. Fluminense 0, Botafogo 1. Vitória 1, Vasco da Gama 4. Atlético Paranaense 0, Cruzeiro 2. Palmeiras 0, Corinthians 2. Flamengo 0, Grêmio 1. Aí o empate, São Paulo e Atlético Goianiense 2-2. A vitória do Sport com a Chapecoense foi a única de mandante naquela rodada. E o Avaí perdeu por 4-1 para o Coritiba. Foram 8 vitórias de visitantes, 1 vitória e 1 empate Bom, de a mandante. Série B não tem esse problema. Porque a Série B é um pandemônio. Não tem lógica, não tem. Né? Aí o Boa Esportes vai vir a Porto Alegre, vai ganhar do Internacional, sabe quando isso? Em 2078. A gente lembrava, até bem pouco tempo, da Desportiva Ferroviária, que veio aqui e ganhou. 4x0. Eu tava no estádio aquele jogo. Ah, que ganhou? Não. 2-1. Sei que era o 4x0 de 79. Eu tava no jogo naquele estádio, o jogo do Rios. Ah, não. Que o Bira deu a cabeçada no. Então essa é a história. Não, quem ganhou aqui foi o Brasília de 1-0. Do Inter? Brasília ganhou do Inter de 1-0 aqui. Pode ser. Quando o Inter foi campeão em 75, 76. Então, são isso. A gente lembra de alguns resultados, assim, que a Ferroviária veio aqui, fez 3-1 no Grêmio, que o Vitória fez 2-0 no ano passado. Os colorados comemoraram a vitória do Vitória, e aquilo ali fez a O diferença. Luan errou um gol no último minuto do jogo, na cara do goleiro. Aí o pessoal brincava que o Luan era tão inteligente que ele sabia que não devia fazer aquele gol. E o jogo termina sendo com o Luan na cara do goleiro do Vitória. Erra um gol que, se não é o Luan, a gente chama o jogador de perna de pau. Mas como é o Luan, a gente acha Terminou que é 2-1 ou 2-0? 2x1. 2-1. E o time do Vitória conseguiu tomar um contra-ataque aos 46 do segundo tempo. Que eu acho inadmissível o time vencendo a partida tomar um contra-ataque no final. Fora de casa. Conseguiu, o Luan na cara do goleiro, joga a bola pra fora. Pois é. Agora, essa rodada de Série A desse final de semana, não é que tenha perdido a graça. Vai aumentar a graça se o Corinthians perder no sábado. Porque ainda tem Grêmio e Santos na parada, né? O Grêmio e o Santos estão na parada. Mesmo que a gente diga, o Grêmio está focado em Libertadores da América, em Copa do Brasil, mas confronto direto, se ganhar os confrontos diretos, tá? Já dá uma incendiada. Então, se o Corinthians perder no sábado, eu não sei se o Grêmio não busca a gente em casa. Será? Né? Porque o fato de concentrar ou não quer dizer que o cara vai jogar ou não. É só deixar de sobreaviso. Né? Nada impede Espalha o que não jogador vai chegar jogar na o hora Luan, e jogar. termina o jogo contra o do Corinthians, perdeu para o Lucha, chama o Luan para diminuir essa diferença. Se não diminuir agora, não diminui nunca mais. Né? É muito difícil, faz anos que se comenta, disputar duas competições ao mesmo tempo. É muito difícil disputar duas competições ao mesmo tempo, tanto que vários anos a gente vê time que abre mão da Copa do Brasil, abre mão do Brasileiro para focar em uma competição. O Grêmio está jogando 3 competições ao mesmo tempo. Então, me parece que o Grêmio, não seria a opção que eu faria, mas o Grêmio aparentemente optou por priorizar a Libertadores e a Copa do Brasil. O Inter, Tá em muito 2000 bom. O Grêmio tá passando esse recado, né? Sem dúvida nenhuma. em 2014, o Abelão, o Inter perdeu uma classificação para o Ceará e uma para o Bahia. Né? Na Sul-Americana Sim. e na Copa do Brasil. O Internacional não quis.
Internacional queria ir para a Libertadores via Campeonato Brasileiro e acabou indo. Né? O Inter já tinha tomado 5 da Chapecoense, o Inter já tinha tomado 4 do Grêmio, o Inter foi eliminado pelo Bahia, o Internacional foi eliminado pelo Ceará e ainda encontrou forças para ir para a Libertadores da América. Porque no final todo mundo se matou correndo. O Internacional se matava naqueles jogos do Beira-Rio. Tá? Então... Mas agora, Rex, se a gente for pegar a tabela do Grêmio, nos dois, até o final de setembro, o Grêmio tem Gol do Brasil. Ó. Gol importante. O Grêmio tem 8 jogos do Campeonato Brasileiro em meio a 6 partidas decisivas de mata, avançando na Copa do Brasil e na Libertadores. Para provar aquilo que nós estávamos falando, o Brasil agora está a 4 pontos da zona de classificação. Estava a 1 da zona de degola. E agora está a 4 pontos da zona de classificação. É o 12º com 24. E o Criciúma afundando, né? O Criciúma não ganha mais de ninguém. Eu fiz um comentário aqui outro dia, ficaram bravos comigo. Olha, ninguém vai fazer a comparação de Guto com Luiz Carlos Vinck, de trabalho milagroso do Luiz Carlos, que nos últimos jogos foi mal o Criciúma. Mas aí o Criciúma deu uma recuperada, né? Foi a 26 e agora vai ficar muito próximo do próprio Brasil, 26 a 24. Claro que ainda está começando o jogo. Né? Lincoln 30 marcou minutos. 31 do primeiro tempo. 30 minutos é muito pouco. Como é que está a movimentação política? O que vocês estão preparando para o futuro? Não, na verdade, a gente está auxiliando o Marcelo, né, o presidente Marcelo Medeiros, como a gente pode, né, conforme nosso grupo é um grupo pequeno, né, mas a gente tem algumas questões que para nós são muito, muito caras, né, enfim, coisas que tu já conhece, né, há mais tempo por nos conhecer, enfim, mas a questão da profissionalização, a gente tem 3 vice-presidências hoje, sendo que uma delas é de finanças, que está profissionalizada, a outra é de administração, que também a gente tem lá o nosso gerente. Então, a nossa ideia é justamente, nos campos que a gente conseguir atuar dentro do clube, estabelecer de uma forma muito concreta todo o nosso projeto de profissionalização do Inter. É isso que tem que acontecer, porque muito se fala em profissionalização. Ah, não, nosso grupo é a favor da profissionalização por isso, por aquilo, aquele outro. Mas, de fato, a gente vem implementando isso internamente naquelas vice-presidências em que a gente tem a possibilidade de atuar, dando apoio ao presidente naquilo que for Você possível chegou a ser dar, né, que a gente candidato tenha condições. à presidência do Internacional. Foi em 2001. Né? E, de repente, você achou que aquilo ali já não era mais teu projeto de vida. Voltou a ser? Teve um tempo que eu fui embora, né? Fui para Santa Catarina, voltei. Depois de voltar, eu saí do conselho em 2010. Em 2010 eu renunciei, em dezembro de 2010, 10 de dezembro de 2010, eu renunciei ao mandato, porque eu achava que, enfim, que já tinha passado o momento, que o Inter estava bem encaminhado, que as coisas estavam bem encaminhadas e que, de fato, era algo que eu podia deixar esse sonho para o lado. Mas com as coisas que foram acontecendo, com aquele Grenal do 5-0, aquilo me incomodou muito. Depois veio a questão da... Aquilo ali, na verdade, se expôs uma chaga de que efetivamente as coisas não estavam bem, né? Aquilo ali, para mim, a gente vive muito do simbólico, né? E aquilo ali, para mim, foi um símbolo muito importante. A partir dali, eu comecei a conversar um pouco com algumas pessoas, mas depois parei. Depois, quando o time começou a degringolar o ano passado e perceber que a coisa, de fato, não estava... administrativamente começaram a surgir uma série de informações de que as coisas não estavam funcionando bem. Eu achei que era hora de voltar, procurei alguns aliados, amigos históricos e aliados políticos históricos, né, como o Lacher, enfim. E eu fui um dos fundadores do DNA lá no passado, depois me afastei. E aí resolvi voltar. Não sou mais conselheiro, né, Rec? Mas não é, digamos assim, deixou de ser uma página virada. Eu, se perguntar, sendo direto em relação à tua pergunta, tu não quer mais ser? Eu não, voltei a ter vontade de ser, entendeu? Não sei se você um dia, enfim, não sei como é o caminho, mas voltei a ter vontade de ser. Porque, na verdade, tem que chegar lá para fazer alguma coisa, né? Porque só para carregar a carteirinha, como muitos dizem, não vale a pena, né, Lucas? Tá, vocês têm lá reuniões de grupos, né? Sim, Fórum de movimento. Eu sou conselheiro e não sou membro de nenhum grupo político porque eu fui eleito pela chapa apoiado pelo Cacalo e nós, na campanha, defendíamos que tivesse
Nada contra quem tem grupo, acho que todo mundo que tem grupo porque quer o bem do Grêmio, quer se organizar politicamente para fortalecer o Grêmio. Mas ainda assim pode ser convidado para as comissões, não tem problema nenhum. Pode, sem problema nenhum. Sendo conselheiro. Sendo conselheiro e estou lá, sou conselheiro e justamente por não ter grupo eu gosto de me relacionar com todas as correntes que tem grupos. Muitas vezes sequer quero saber de qual grupo a pessoa faz parte, se eu vejo que é um conselheiro que nas reuniões é atuante, faz bons questionamentos nas reuniões, tá, torna a vida do conselho mais ativa. E eu penso que isso tem sido bem feito no conselho. O time está muito bem dentro de campo, isso certamente também ajuda a pacificar politicamente o clube. Essa volta do Douglas, como é que se encaixa dentro do Grêmio? Titular não pode ser, só se for vendido alguém. Entra no lugar do Gata Fernandes, já é um acréscimo. O Grêmio aprendeu a jogar sem um Douglas. O Douglas, ele é talvez o último... Talvez seja, pode dizer que ele é o último, mas ele é um dos últimos articuladores do futebol brasileiro. Aquele jogador que não é um jogador que tem na velocidade, na força, a sua principal forma de atuação, que hoje o futebol ele é muito físico, mas é um jogador que faz a bola correr, é um jogador que dá passes, que quando dão certo, deixa o jogador na cara do gol. Eu costumava dizer que alguns atacantes do Grêmio foram consagrados pelo Douglas, mas os outros pelo contrário, que a ruindade deles era exposta pelo Douglas, porque o Douglas jogava o cara o tempo inteiro na cara do gol, e a gente viu o cara... pagou o preço por isso. Exato. Um deles era o Pedro Rocha. Pedro Rocha tomou de palminha, da imprensa também. E era... Especialmente da imprensa. Eu tinha um colega que não enxergava outro jogador dentro de campo, era só o Pedro Rocha. Aquilo era o Jesus Cristo. O Pedro Rocha, ele tem... Olha... O Pedro Rocha era tem só elogios a ele. Ah, sim. Todos elogios inteligentes, inclusive. O Pedro Rocha tem um único defeito, que era a conclusão a gol, que felizmente agora ele está melhorando. Ele fez 2 gols na final da Copa do Brasil. E o Douglas era alguém que colocava o Pedro Rocha o tempo inteiro na cara do gol. Justamente para o Douglas não ser um jogador que chamava a atenção pelo físico, não era um cara que corria muito, que dividia muito, me parece que o fato dele estar voltando de uma lesão é menos preocupante, porque o estilo de futebol dele não exige tanto do físico. Mas, sem dúvida, no Grêmio de hoje ele é reserva, porque o Grêmio se acostumou a Eu jogar acho que o Grêmio vender sem ele. O Luan, aí o Bolanhos é o seguinte, vai ser um passe de mágica. Se o Luan sair amanhã, segunda-feira não tem mais dor pro Biana. Não tem mais nada. A cirurgia só acontece se o Luan não for sair. Ele foi para um centro lá de reabilitação no Equador, que faz milagres. E está esperando. Se surgir uma notícia, Luan foi vendido, estou aqui, senhor. Vou consultar um xamã colombiano. Vim aqui me apresentar. Mas eu acho que é um jogador que perdeu muito espaço e que ele quer ser protagonista. Penso que não tem mais espaço no grupo do Grêmio, pelo que eu vejo e ouço das coisas que aparecem aí. Acho que o Bolanhos renunciou à possibilidade de vir a ter sucesso no Grêmio. Isso é pouco inteligente da parte dele, né? Porque tudo bem que ele é reserva, que ele gostaria de ser titular, mas ano passado como reserva ele fez o gol na final da Copa do Brasil na Arena, e ele não vai querer estar no grupo que tem uma chance boa de conquistar no mínimo um título esse ano. A vaga dele na seleção equatoriana, enfim, jogando ou não jogando, ele vai ser sempre convocado, porque o Equador não é que nem o Brasil, que pode abrir mão de jogador bom porque não está jogando. O Bocejur e o Bolanhos, eles vão estar sempre... O Bocejur na seleção chilena e o Bolanhos na equatoriana. Isso aí é... Às vezes o Brasil foi jogar com o Panamá e estava o Balói nas áreas. Balói? Garoto. Tem um colega nosso que desmaiou quando viu o Balói no vestiário. Bom, vamos pular essa parte aí, porque... Não, Rec... Lembrou do refrigerante. Já que a gente falou em seleção, 2 informações rápidas aí, falando da brasileira. O Juliano está querendo sair do Zenit para buscar uma vaga na seleção, já se dispôs a deixar a equipe, já conversou com os proprietários. 6 milhões de euros é o que pedem para liberar o Juliano. E falando ainda em seleção e no assunto da semana do Neymar, a documentação dele não foi homologada a tempo e ele não poderá fazer a estreia amanhã. Ele se colocou à disposição, mas o Barcelona não liberou, não fez todas as liberações ainda no TMS e ele ainda não saiu no bid da França. Mas essa euforia inicial, até com esta possibilidade, já fez render dinheiro para o Paris Saint-Germain e para o próprio Neymar. Então, Claro.
O objetivo já foi alcançado. Amanhã ele aparece no Aparece. intervalo, já tem o jogo, já vira Já tem toda. um bafo. O pré-jogo já é a Depois já tem apresentação uma, dele. e depois tem uma estreia ainda. Ou seja, Ainda vai tem estrear duas contra o estreias. Toulouse. A torcida conhece E aí- num dia, ele estreia Aí me no lembro o preliminar que eu apresentava na rádio, que eu apresento aqui na TV. O melhor da festa é esperar por ela. Ana, É verdade. Ah, os com caras ficam certeza. esperando. E agora vai aparecer o homem. Agora vem o Esse é homem. o jogo. Agora, E o Neymar pediu, né, pro PSG pagar além dos 222 milhões de euros que pagou o Barcelona. O Barcelona declarou que não queria fazer o repasse do mecanismo de solidariedade ao Santos e o Neymar pediu para que o PSG pague além dos 222 milhões os 11 milhões que o Santos tem direito. Porque o dinheiro foi depositado na conta do Neymar. E o Neymar pagou. O Neymar é que pagou, não foi O Neymar o clube pagou o valor da rescisão. Então o Santos não teria direito ao mecanismo de solidariedade. E aí o Neymar fez esse acerto justamente para o Santos ser indenizado na compra ó, dele. como quando o cara chega é bom, né? Se der tudo certo, isso aí é barato. Se der tudo errado, pô, botamos mais 11 na mão do Santos ainda. Esse mecanismo Aí, de solidariedade olha foi o criado, Felipe Melo. no caso, o Grêmio e Ronaldinho. É verdade. No caso A do partir Grêmio e daí, Ronaldinho, né? o Grêmio perdeu de graça. Não foi totalmente de graça, porque o Grêmio ganhou um dinheiro 5 milhões de dólares. ali, mas ali foi criado o tal do mecanismo de solidariedade, que o Grêmio conseguiu, o Ronaldinho fez algumas transferências ao longo da carreira, que o Grêmio ia ganhando, que foi que o Grêmio tinha uma ação na Justiça do Trabalho em Porto Alegre, pouca gente lembra disso, ganhou a ação, o Ronaldinho estava proibido de trabalhar por uma adesão da Justiça do Trabalho, e para o Grêmio retirar a ação, a FIFA ameaçou o Grêmio, mas o Grêmio também disse, ok, retiro a ação se tiver algum acordo aqui. E o acordo foi a criação do mecanismo de solidariedade, esse que impede, que permite... O Daniel Cravo foi advogado do Eltamar Salvadori, que tinha um pedaço do Ronaldinho também. Lá. Outro que tinha um pedaço do Ronaldinho era o Jorge Gerdau e Johan Peter. O Renato tinha um pedaço do Tinga? Tinga 25%. Depois fizeram um acerto ao longo dos anos. Está tudo em casa, né? Então é mais fácil. Mas o Renato já estava com medo de tomar o pênalti, porque teve uma época que estava feia a coisa. O Tinga saiu de graça, 25% de nada é nada. Esse é o cálculo. Eu não É me um lembrava risco. que o Tinga tinha sido. É, 25% de nada é nada. Cláudio Vinck não serviria melhor no meio-campo? Pergunta a Sônia de Canoas. Acho que ele está tão bem. Não, e não tem lugar no meio-campo. E acho que sim, em primeiro lugar, o Já nível... está sobrando o Sacha? Falta gente, falta espaço e o nível dos laterais no Brasil, ele é um nível, né, a gente não tem um grande número de laterais, é um nível bastante limitado. E eu acho que o Cláudio Vinck, ele tem ferramentas para ser um ótimo lateral, quer dizer, tem tamanho, tem chute, tem velocidade e está aprendendo, tem treinado depois do treino, viu, Rec? Depois do treino, o André Luiz tem treinado com ele a questão de marcação. Ou seja, é alguém que o Vinck tá focado na questão, pelas informações que eu tenho, e o André Luiz foi um grande marcador. Sabe o que o André Luiz fazia com o Renato? O Renato. Jogava no alambrado. Não tinha como marcar de um O jeito. Renato, tanto que nos Grenais, o Renato quase sempre ia pelo meio, e tentava jogar mais pelo meio do que pela O André era lateral. só sarrafo e sarrafo. Cada vez que ele vinha aqui, eu lembro. Sim, porque ele era zagueiro, na verdade. Aí depois ele virou lateral porque não tinha espaço para jogar na zaga do Inter. Porque a zaga do Inter era Mauro Galvão, Mauro Pastor ainda pegou um pouco, depois surgiu o Aloísio. Então, quer dizer, já era ali não tinha onde ele jogar, né? E ele foi para a lateral esquerda, que era uma carência. O Pastor, um pouco sabe, ficou até 82. 82, Porque Em 82, quando o Inter ganhou o Juan Gamper, o capitão era o André Luiz como lateral esquerdo. E o André, em 78, foi lançado pelo Cláudio Duarte, porque não tinha mais ninguém, e marcou o André Catimba. No Grenal. No Grenal. E bem, ninguém conseguia marcar o André Catimba. Acabava com a defesa do Internacional, né? Valdomiro fez 2 gols, 2-1, me lembro, daquele Grenal assistindo em casa, gol do Tarcísio. Aquele Grenal... Foi o final de 78. Mas ele jogou na zaga ou foi o Beliato e o Paulo Marcos? Acho que ali era Beliato, não sei se é Paulo Marcos, mas aí eu já não me lembro da escalação, né? Tinha 6 anos de idade. O lateral mas eu esquerdo me lembro era o Jorge dos Tabajara. detalhes do jogo. Isso aí. Jorge Tabajara. Que jogou no Grêmio também, né? Sim. Não ganhava no Grêmio, não conseguiu ganhar nada no Grêmio, porque o Inter ganhava tudo. Foi pro Internacional, virou campeão gaúcho, 78. Foi ali que teve uma briga do Tele com o Claudião. O Claudião tinha 26 anos. Foi ganhar do mestre. E teve uma briga ali. Olha E o Bagatini foi o goleiro daquela final. Tomou um gol olímpico do Éder. Naquele jogo, não. De escanteio. Não, naquele jogo não foi o Tarcísio. Foi. Não. Eu tinha a impressão que o gol Foi um gol olímpico do Éder.
depois o Valdomiro fez os 2 gols. Olha aqui, ó, Rec, quando começa a música do final do programa, sexta-feira dá uma tristeza, só segunda de novo, é o melhor programa esportivo da TV, César do Maitá. É o quinto recado que eu não sei se orquestraram para elogiar o programa, eu estava constrangido em ler. Mas agora eu comecei a ler despretensiosamente e culminou no final com isso aí. Muito obrigado. Não sei se é o melhor, mas a gente procura fazer uma coisa diferente. Né? Aquela partida, Rec, Santos e Flamengo e toda a repercussão pós-jogo vai a julgamento na próxima quarta-feira. Pelo menos o presidente do Santos, Modesto Roma Júnior, que foi acusado, foi denunciado pela Procuradoria do STJD por fazer a acusação de interferência externa sem provas. Como o Santos não anexou provas consideradas suficientes pela Procuradoria, o presidente será julgado quarta-feira, 2h30 da tarde. Alguns funcionários do Santos, em informações de bastidores que a imprensa de São Paulo divulga... Mas não vai dar em nada. Isso é até ridículo. Não, mas agora estão julgando o presidente do Santos. E alguns funcionários do Santos vazaram para a imprensa que o Santos tem, além do testemunho que já foi apresentado ao STJD, outras provas que ainda não foram apresentadas. Tem o serviço de câmeras internas do estádio, né? Pois é, aí vai aparecer para defender o presidente. Porque até agora não apareceu. Até agora não apareceu nada. Porque o Santos quer ganhar os pontos de que maneira? Eles querem anular o jogo, eu acho. Ou imputar a responsabilidade para o repórter, mas baseado no quê? Baseado no fato de que não foi pênalti, tinha que ter sido. Não, o pior é isso, não foi pênalti. Nós estamos... Todo esse caso e toda essa reclamação do Santos é porque o árbitro anulou um pênalti que não existiu. Na Europa eles dizem, não, o senhor está certo. Aqui não, vamos entrar na justiça porque um repórter babaca foi dizer a verdade pro cara. Exato. Agora, vou te dizer uma coisa. Não foi pênalti aquele e não foi pênalti também aqui no Eu achei que foi. No Potker? Potker. Foi. Tá, então foi os dois. Não, mas foi aqui, ó. Não, em cima ele vai... Não foi carinho, né? Não. Foi aqui, né? Por cima. Uma equilibradinha e uma alavanca por baixo. O peso de um zagueiro de 1,85 m em cima de ti não cai. Claro que o jogador também ajuda a cair, mas é pênalti. Tem a mão aqui e tem o pé embaixo. Tá. Que caracterizaria a alavanca. Só que a bola rola com o pé do cara. Tá. Aí é que entra o X da questão. Se ele tocou na bola, ele pode deixar a perna. Não, mas a bola vem depois. Não, a bola vem depois do braço. Bom, o braço sim. O braço vem. Braço, a alavanca. Concordo que foi impedido o gol do coisa. Mas impedido ali eu vou te dizer, ali é um crime. Mas foi. Mas eu sou muito equilibrado, não sou de a favor do Inter. Eu sei disso. Mas eu achei que foi... Não, o gol do Inter impedimento. O gol do terceiro gol, o gol do Carlos, quando Tem o famoso... O coisa passa pro coisa. Do Potker? O gol do Potker contra o Luverdense. Não sei se tu ouviu o Gaciba e o... que é da ESPN? Salve Espino. Tu que é advogado também, no direito tem muito aquela tese dos princípios, né? E ambos disseram que o princípio do futebol foi atacado ali porque a zaga da Luverdense para. Então, o princípio da ética do jogo parou. Achei interessante a tese que eles criaram, que é uma tese que usam muito dos tribunais, e vi 2 ex-árbitros sustentando ela. Quando a gente não sabe por onde sair, a gente inventa um princípio novo. Isso do Gaciba não é novidade. Internacional e Veranópolis, que o Inter sobrou em 2007, ele autorizou uma cobrança após terminar o tempo suplementar, porque ele já tinha dado 4 minutos de desconto e a falta ocorreu exatamente aos 49. E ele deixou o Veranópolis cobrar, o Internacional foi eliminado do Campeonato Gaúcho. E ele disse que isso aí é absolutamente normal, porque a bola ainda estava em andamento e aquela era uma situação de jogo. Não, para aí. Eu já vi um cara terminar um jogo numa Copa do Mundo com a bola no ar. 78, Brasil e Polônia. Gol do Zico de cabeça. Então, Brasil e Suécia. O meu amigo Carlos Simon, que é o melhor de todos os tempos, inventou um negócio que não existe, né? Faltaram 2 minutos Internacional e 15 de Sim, que vira e continua. Absurdo, né? Absurdo, né? Se perdeu no cronômetro, inventou uma desculpa. Claro. Mas ele era da FIFA, daqui a pouco. Absurdo, completo. Bom, vamos voltar daqui a pouco. Estamos de volta com o nosso Cadeira Cativa até às 8h30 da noite. Se você está pensando em sair de casa, lembre-se que tem que haver segunda-feira.
né, que tem que ser tudo com moderação, não só no trago, como andar nas estradas aí. Né? Tem gente que vai para a praia com pressa, chega lá para não fazer nada, pressa para não fazer nada. Então, vá devagar. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, a Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial e de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse e saiba mais. centraldemóveisrs.com.br. A Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis Zona Sul. Aluguéis, condomínios e vendas. Venceslau Escobar, 1786 e também no endereço tradicional da José do Patrocínio, 381-385. Vargas, assessoria de trânsito. Escritório especializado em recursos de multas de trânsito. Bafômetro, suspensão do direito de dirigir, CNH suspensa. Ligue 3342-8720, 3342-8720. Cachorro quente do R. Pode escolher a caixinha aqui, ó, se pedir televendas aqui, ó, azul ou vermelha. Né? O original, em frente ao Colégio Rosário. Desde 1962, conquistando os clientes com nosso atendimento pessoal e o inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. Televendas de segunda a sábado, das 18 às 23. Telefone 3224-8000. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu Clube do Coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. Tu estás pensando em viajar? Tem onde deixar o seu cachorro? Então não deixe de conhecer o Hotel Pousada da Pet Shop, Casa do Cachorro, na Zona Sul de Porto Alegre. Tudo de bom e do melhor. Não é canil, é apartamento. Então liga agora, 30 61 14 67 ou 998 69 14 67. Não deixe em nenhum lugar antes de visitar. Fale com o Celso, a Nina, para saber como é que funciona na Casa do Cachorro. Diárias com preços inacreditáveis. Aproveite, não vá largando seu cachorro com qualquer um em qualquer lugar. Deixa eu ouvir agora o Dr. Charles Yark, que tem um recado muito importante para você poder sorrir sempre, em qualquer idade. Ó, cabe no seu bolso o orçamento. Antigamente era impossível, né? Mas agora é bem provável que você vá conseguir pagar até num tempo mais menor do que você imaginava. Preste atenção no Dr. Charles. Olá, REC. Olá, queridos amigos da Ubra TV. REC, hoje eu quero falar um pouquinho sobre carga imediata. O que é a carga imediata sobre implantes dentários? Imaginemos uma pessoa que usa uma prótese total, uma dentadurinha na parte de baixo. Quando a gente faz a instalação dos implantes, no primeiro dia, a gente faz a instalação da prótese fixa em até 3 dias. Portanto, o paciente que usava há 20, 30 anos uma prótese total, uma dentadurinha, uma chapa, passa a ter dentes fixos num curtíssimo período de tempo. 3 dias, instalação de implantes e prótese fixa. Dá um salto de qualidade de vida absurdo para essa pessoa. Voltar a sorrir, voltar a mastigar, ter tranquilidade, segurança no sorriso, para falar e principalmente para mastigar. Temos isso à disposição de todos vocês aqui na Oral Sim, que hoje conta com mais de 120 unidades no Brasil inteiro, aqui em Porto Alegre com 2, um no bairro Auxiliadora e outra no bairro Azenha. Telefone 3076-4343. Estamos aqui à inteira disposição de vocês todos. Muito obrigado. Valeu, bom final de semana, Dr. Charles. Aproveite essa situação para presentear quem você ama. Por exemplo, o vovô, a vovó. Né? Não tem por que não comer mais churrasco, por exemplo. Ou o tio, a tia, que tem só o ponteiro direito, ponteiro esquerdo, o centroavante. Não. Fica bonitão, né? Dá até para namorar. Né? Tendente não dá para namorar? É mais complicado, fica meio... A melhor autoestima, é importante isso. O parceiro já vai olhar mais defeito do que virtude. Né? Tem gente que tem vergonha de falar justamente por problemas dentários. Né? Exatamente. Tem gente que fala assim. Ó. E às vezes tem um bafo também. Bom, mas deixa eu falar em bafo que você vai tomar se não comprar a Frigigold. Né? E de diversas formas. Você vai perder a oportunidade de economizar em óleo, porque
não usa mais óleo. Imagine 20 anos sem utilizar óleo, que é o que dura uma panela, dura até mais. Tem 2 anos de garantia. Você vai economizar em material de limpeza, só passa um papel toalha e deu, fica lisinho, limpinho. Você vai ganhar em saúde, vai controlar o colesterol e vai ganhar a oportunidade de fazer tudo que é tipo de alimento. Preste atenção. Conheça agora as panelas Frigigold, que não utilizam óleo. É isso mesmo, agora você faz carne, frango e peixe sem usar óleo. Além disso, você prepara também omelete, panqueca, tapioca e até as batatinhas sem nada de gordura. Veja, não é incrível? E o melhor de tudo, os alimentos não grudam na panela, garantindo mais praticidade no preparo e na hora da limpeza. A Frigigold possui superfície antiaderente de titânio, que dispensa o uso de gordura, cuidando assim da sua saúde. Gostou? Então ligue agora para esse número que aparece no seu vídeo. Nós retornaremos a sua ligação com uma super promoção para a sua região. Cozinhar e fritar sem óleo já é uma realidade com a Frigigold. 4003-4220. É uma pergunta que parece óbvia que eu vou fazer, mas é calcada nos enfrentamentos. Você acha mais difícil ganhar a Libertadores ou a Copa do Brasil? No cenário constituído atual, porque o Grêmio vai pegar agora um time na Libertadores que já passou, vai passar, e aí vai cruzar com Botafogo ou Nacional. E agora, de cara, o Grêmio já pega o Cruzeiro de Mano Menezes em ascensão. É bem verdade que empatou com o Vitória em casa, mas ontem tocou 3-0 no Vasco. No Rio, o Vasco vinha bem jogando no Rio de Janeiro. Apesar que está jogando em campo neutro o Vasco também. A Copa do Brasil, o Grêmio já está na semifinal. E na Libertadores, o Grêmio, quando chegar na semifinal, pode enfrentar o Palmeiras, pode enfrentar um time... Não. Na Libertadores é Botafogo ou Nacional? Não, estou dizendo... Nas quartas. Nas quartas. Quando chegar na semifinal, que já está na Copa do Brasil, aí sim, vai enfrentar um time certamente melhor do que o Cruzeiro. Então, me parece que a Copa do Brasil é um campeonato mais... não digo mais fácil, mas menos difícil do que vencer do que a Libertadores. Mas o Grêmio acho que está priorizando para vencer as duas. E o calendário permite tentar vencer as duas, porque a Copa do Brasil, a final dela é dia 12 de outubro. Não, foi antecipada, dia 27 de setembro. 27 de setembro é a final. Dia 7 e 27 de setembro. A CBF atualizou agora. Aliás, conseguiram acabar com a importância da decisão, porque tem rodada do Campeonato Brasileiro no dia 27. Mas a própria CBF antecipou a decisão, sabe-se lá por quê. Mas vai ter rodada. Não, hoje tem jogo marcado dia 27. Ou puxam todos para o sábado. 27 de setembro cai num fim de semana ou cai numa quarta? Quarta, porque tem 20 de setembro, também é meio de semana. Não, perfeito. Então a viagem marcada, eu vou ter que antecipar a volta. Vai ser tudo na quinta, pode esperar. Não, perfeito. Porque daí já tem o jogo da TV, passa em TV aberta, TV fechada. E 27 é uma quarta-feira. Então quinta-feira, 28 a rodada do Brasileiro, sem Grêmio e... Se o Grêmio, vai ser no Rio, né? Ou em Porto Alegre ou no Rio de Janeiro. Sem Grêmio ou Cruzeiro, Botafogo ou Flamengo. Vamos me programar para ela. Eu tenho viagens marcadas justamente no meio disso tudo. Como eu conto que o Grêmio estará na final, eu quero estar em Porto Alegre ou no local da final, não quero estar em outro local. Bom, mas, enfim, é melhor do que fazer 7 de setembro e 12 de outubro. Mata-mata tem que ser, no máximo, 2 semanas de distância uma para outra. Essa questão de ter um mês dividindo um jogo dele da volta, eu acho muito ruim. Vai estrear o goleiro do Grêmio, né? Paulo Vitor joga... essa é uma das mudanças já ajustadas, já acertadas. A única confirmada pelo Renato. E acho que está certo. Né? Mas ele vem para assumir a titularidade, não? Não, opa. Não, estou questionando mesmo saber, porque... Ei, Lucas? Não, acho que não, né? Não, ele vai estrear domingo porque certamente o Renato quer preservar o gol. Tá, não no jogo contra o Godoy Cruz, no jogo contra o Brasileiro. O Renato deu entrevista hoje antecipando que estreia o Paulo Vitor e dizendo que o resto do time é só 1 hora antes do jogo. Aí o REC, eu acho, corretamente pensa que o Renato vai esperar o jogo de sábado do Corinthians para ver se ele vai com o time todo reserva ou se mescla um pouco, mas a única escalado para domingo, já hoje, é o Paulo. É que se o Corinthians ganhar, termina o turno com 8 pontos na frente, pelo menos. O Grêmio, para recuperar essa condição de ficar só 8 atrás, daí vai ter ganhado o Atlético.
Só se o Corinthians contratar o Celso Rotti. O Grêmio em 2008 virou exatamente 8 pontos à frente do São Paulo, porque é o primeiro jogo do retorno, foi o Grêmio e São Paulo no Olímpico. Ampliou para 11. Ampliou para 11. E o São Paulo não só tirou a diferença, como abriu mais 3. Mas o São Paulo não era quem Não era o vice. Era o Não era- Palmeiras. sim, Era o Palmeiras. Era o Palmeiras. Sim, na verdade o Grêmio nunca teve uma vantagem tão consolidada em 2008 como tem o Corinthians hoje. Porque o Grêmio sempre tinha o Palmeiras e o Cruzeiro na... Mas aquilo ali... mas ali eu acho que justamente nessa crítica que eu fiz ao Celso Rotti, se perdeu a continuidade do trabalho ali, né? No sentido de que virou. A coisa não... O São Paulo fez um retorno também Fantástico, parecido né? com esse que o Corinthians está fazendo agora. Início do segundo tempo, o Brasil de Pelotas vai ganhando do Criciúma por 1-0, já vai iniciar o segundo tempo. O Santos não apresentou provas e Modesto é denunciado por acusar repórter. O presidente santista pode ser suspenso por até 180 dias. O artigo 191 do CBJD ainda prevê como punição multa de 100 mil pelo caso. Foi meter com a Globo. 22 mil ingressos vendidos para Brasil e Equador na Arena. A previsão que entradas acabem nos próximos dias. Micali não confirmou que irá com o time alternativo, virá aqui para Porto Alegre com um time alternativo, mas deixou claro que a prioridade do Galo é na quarta-feira pela Taça Libertadores da América. O Atlético perdeu a primeira por 1-0 para o Jorge Wilstermann e agora vai ter que reverter a derrota lá da Bolívia. Juliano pede para sair do Zenit, busca novo clube, tudo pela Copa de 2018. E não dá para acusar o jogador, né? Ele sentiu que não está mais nem sendo sondado, espaço, né? ninguém mais fala nele, né? O cara vai ficando esquecido. Deveria ter pensado nesse projeto um pouquinho antes, né? Agora fica meio em cima. Aquele negócio, né? Falta... Os jogadores, eles são assessorados por empresários que se preocupam com o curto prazo e não com o médio e longo prazo, né? A questão do Nilmar, né? O Nilmar vai para o mundo árabe 2 anos antes de uma Copa do Mundo. Depois ele volta e acaba indo de novo, mas abriu mão da seleção brasileira, abriu mão. Então, quer dizer, os jogadores abrem mão... claro, mas estão ricos, ok. Então, essa é a opção. Pode-se fazer a opção pelo dinheiro, não tem problema nenhum. Agora, não pode ser a opção pela questão técnica, né? O Pato é um exemplo claro disso, né? Fez uma opção pelo dinheiro e não uma opção pela questão técnica ou pelo crescimento profissional dele. Nilmar, Pato. O jogador que tinha todas as possibilidades, vai passar a carreira inteira sem ter ido para uma Copa do Mundo, né? Com todo o potencial que tinha. O Kaká mesmo indo para os Estados Unidos atrapalhou um pouquinho. Ele podia ter jogado a última Copa. Mas tentou. O Filipão não quis. Ele tentou voltar e coisa tal. O Kaká tentou. O Grêmio provável para domingo: Paulo Vitor, Leonardo, Jeromel Bressan e Marcelo Oliveira. O Renato confirmou que o Edilson e o Lucas Barros estão fora. Não falou do Luan, né? Maicon, Jailson, Léo Moura, Luan e Lincoln com o Everton na frente. Será que vai jogar o Leonardo na lateral direita com o Léo Moura na frente? Pois é. Meio campo. Bom, de repente testou isso aí. Já estava... Bom, mas ele está tirando o Ramiro aqui também, né? Preservando para... O Ramiro foi o que mais jogou esse ano, né? Tem que preservar mesmo. Né? E o Juliano, falando do Juliano, saiu do Grêmio, ninguém sente saudade dele, né? O Ramiro entrou, parecia ser uma improvisação. O primeiro mês ali sentiu falta do Juliano, até porque ele estava muito bem lá no Zenit, mas depois ninguém lembra mais. Olha aqui, 22 mil ingressos vendidos já para o jogo. Eu não esperava esse sucesso todo aqui. Do jogo da seleção brasileira. Um ano antes da Copa, né? O último jogo provavelmente em Porto Alegre. Tite, Luan, a gente tem Casa do Grêmio. A gente tem um jogador que atrai uma juventude para estádio. É inegável isso, né? Neymar vem, quer dizer, todo mundo quer ver o Neymar, né? Essa geração. O Neymar agora, o campeonato francês vai ser comprado agora pela Sport TV, né? Já tinha comprado. Já tinha, né? Tinha comprado. Mas quem comprou o campeonato francês antes se deu muito bem, né? Não, só que o Sport TV e a Globo, enfim, tem até o meio do próximo ano. E o leilão para definir quem seguiria com o campeonato francês, ele estava programado antes da aquisição do Neymar e a Globo tinha desistido. Agora, certamente, já voltou atrás e vai ter que pagar 3 vezes mais pelo campeonato, né? Não tenha dúvida.
Com tudo que o Tite vem fazendo, né? Acho que é nada mais do que merecido que no lugar onde ele Não, vai ser legal, construiu tá, a carreira cheio. dele, no estado onde ele construiu Imagina se fosse as ganhas desse jogo. Ia ficar pequena Pois é. a arena. Se o Brasil precisasse de um pontinho que fosse. Lembro de Brasil e Paraguai em 2001 no Olímpico. Bom, ali já era desespero. Era o desespero. Ali houve engajamento de todo mundo. Filipão, O Tinga foi convocado naquele jogo, não E o foi? Filipão reunia, Marcelinho Paraíba fez gol, recente tinha saído do Grêmio, e fez gol naquele jogo. e o Filipão reunia até a imprensa para churrascos e tal, lá. O advogado Darcy, da casa de colegas de imprensa e tal. Já voltamos. Maurício lembrou um negócio bem interessante aqui. Tem jogo dia 31, que é contra o Equador, dia 5 contra a Colômbia lá em Bogotá. Depois, dia 7 tem a primeira decisiva da Copa do Brasil. No entanto, não sei se o Grêmio vai estar e tal, mas a convocação é agora. Convocação é dia 10 agora. Envolve Grêmio, envolve Flamengo, envolve Botafogo, por que não? E o Cruzeiro também. Se o Tite pretendia fazer uma convocação diferente dos melhores times do Brasil, 2 ele vai perder. Eu lembro que quando o Inter foi disputar a semifinal da Libertadores de 2010 contra o São Paulo, era o Mano Menezes na época, ele convoca o Sandro e o Hernanes e avisa que iria cortar o que se classificasse. Acho que ele pode fazer a mesma coisa, convoca e já anuncia antes que os times que avançarem para a final, os jogadores serão Eu cortados. acho que é isso que ele vai fazer. Né? Acho que é isso que ele vai fazer. Ou daqui a pouco convoca um número maior de jogadores, porque não há uma limitação, tem que convocar 23 ou 24 jogadores. Convoca um número maior e diz, os envolvidos na final da Copa do Brasil jogam só o primeiro jogo. Imagina o Luan tendo que bater um pênalti na semifinal antes do jogo, sendo convocado pelo Tite. Quem não classificar não joga. O Luan prefere ser campeão da Copa do Não, Brasil. claro que sim. Não, claro. Mas eu daqui digo- a pouco o Não, cara mas eu digo, erra. Eu tô falando por causa do pênalti, O por causa goleiro desse defende. estigma que se criou em torno do Luan por causa do pênalti. Depois ele erra um pênalti que vai ter de gente dizendo, não, errou de propósito para poder jogar pela Errou para seleção. valorizar, para ser vendido. Brabo, né? Pois é, tem tudo complicado, isso. né? O que vocês acham? São Paulo cai ou não cai? Olha, essa derrota do São Paulo pro Curitiba Pra é ver. típica Eu de ontem time... disse aqui que o São Paulo ia brigar pela sexta Porque time que colocação. tá caindo faz uma vitória histórica como a que fez contra o Botafogo e perde logo depois, isso é perigoso. Mas acho que não caindo porque tem um time muito bom, Acho que tem. comparado ao Tem, demais. tem de onde Sabe? tirar, tem de onde tirar. Pô, o Evas, Lucas Prata. Pra mim, O Inter ano passado também se Hernani. imaginava que tinha de onde tirar, né? Verdade. Também tem. Acho que Chapecoense corre mais risco que São Paulo. Eu também acho. O time tá patinando muito. Não, e vai viajar, né? Vai chegar a jogar em 3 dias, 2 partidas contra Barcelona e Lyon. Lyon. E depois joga uma partida contra a Roma. É verdade. Daqui a pouco a defasagem entra na zona aí para jogar os jogos atrasados. É complicado. Valeu, Felipe. Boa sorte. Bom final de semana. Um abraço. Valeu, Lucas. Valeu, Maurício. Até segunda-feira, 1h da tarde.